Esse é o livro As Experiências de Tíbio e Perônio. Aê! Cabum bum bum. Perônio, Sim, Tíbio. eu vou contar a história do dia em que o laboratório da mamãe e do papai foi para a lua, tá bom? Tá bom. Mas Tíbio. Sim, Perônio. Eu diria que você devia contar direito essa história, hã? Eu diria mais, eu diria que devia contar direito essa história em... Eu diria ainda mais. Eu diria que se você começar a contar a história torto, eu vou interferir. E eu diria ainda mais e mais. Eu diria que se você devia contar essa história junto comigo. Eu diria ainda mais e mais e mais ainda. Eu diria que vou contar essa história junto com você mesmo. Então lá vou eu, quer dizer, lá vamos nós. Era uma vez dois irmãos idênticos chamados Tíbio e Perônio. Tudo certo até agora? Sim, tudo. Um dia eu ainda quero saber por que o seu nome sempre vem na frente. Mas isso pode ficar para outro dia, não é? Excelente. Então eu diria que vou começar tudo outra vez. Esplêndido. Eu diria que você devia começar tudo outra vez e ir em frente. Então, lá vamos nós! Era uma vez dois irmãos idênticos chamados Tíbio e Perônio. Vai. Quando eles eram nenezinhos, várias vezes um tomou 2 mamadeiras e o outro ficou chorando de fome, porque a própria mãe e o próprio pai deles, A doutora Una e o doutor Húmero, não sabiam distinguir um do outro e se confundiam. quando foram crescendo, o Perônio e o Tíbio foram descobrindo que podiam confundir as outras pessoas de propósito. O Perônio fingia que era o Tíbio, E o Tíbio fingia que era o Perônio. eles brincavam tanto de fazer isso que uma hora... Eles mesmos não lembravam quem eles eram. E foi por isso que eles começaram a desenhar um T e um P. O Perônio começou a desenhar um P no lugar secreto do corpo. E o Tíbio começou a desenhar um T. No fim dessa história a gente conta que lugar secreto é esse, tá? Tá bom? Pensei, veja se você descobre antes da gente contar. Excelente! Perônio, Perônio, sim, Tíbio. te peguei. Pegou nada, não pegou. Peguei sim. Eu chamei você de Perônio e você concordou. Mas eu sou o Perônio. Não é? Nesse caso eu só posso ser o Tíbio. Esquecido. Tíbio, Sim, Perônio. o que você acha da gente contar a história que a gente ia contar, né? Eu acho excelente a gente contar a história que a gente ia contar. Eu acho esplêndido. Você acha excelente a gente contar a história que a gente ia contar? Então, acho que você devia começar a contar a história que a gente ia contar. Eu acho espetacular você achar que eu devia começar a contar a história que a gente ia contar, Mas, eu não posso fazer isso. por que, Perônio? Por quê? Porque eu não lembro mais que história a gente ia contar. Esquecido. Vai. Era uma vez dois irmãos idênticos. Não, pera aí. Essa parte já foi. Brincadeira! No aniversário de 6 anos do Perônio e do Tíbio, os pais deram presentes iguais para eles. É claro. Cada um ganhou um jogo para fazer experiências chamado O Pequeno Cientista. Mas os meninos nem abriram a caixa do brinquedo. E deram os dois para a prima Clavícula, porque eles já tinham feito escondido todas aquelas experiências. No laboratório do Dr. Húmero e da doutora Una. Eles resolveram pôr em prática um plano secreto, já que os pais achavam que eles tinham idade para fazer experiências científicas. O plano secreto era fazer um foguete e mandar para a Lua. Mas não ia ser um foguetinho, não. Não, ia ser um foguetão. Com 2 astronautas dentro. Se você pensou que o Tíbio e o Perônio O Perônio e o Tíbio. iam ser os astronautas, errou! Eles iam mandar os cachorros deles, o Disprósio e o Zircônio. Você aí já pensou em que parte do corpo? O Perônio e o Tíbio começaram a desenhar um P e um T. Ainda não está na hora de contar, tá? Você ainda tem tempo para pensar. Vamos mudar de ideia. Continuando. Continuando, o Perônio e o Tíbio fizeram tudo escondido dos pais, no porão da casa. Construíram um foguete e um poderoso motor de combustão com coisas que pegaram no laboratório da doutora Una e do Dr. Húmero. Puseram o Disprósio e o Zircônio dentro do foguete Cantaram o hino nacional. e acenderam o pavio do motor. Cabum, bum, bum. Lá se foi o foguete para a lua. O problema é que o motor
era muito potente, E estava no porão da casa. ou seja, embaixo da casa. E Lá se foi a casa junto com o Perônio o Tíbio e a doutora Una. e o Dr. Número dentro. Ninguém ficou sabendo da história da primeira família completa a pisar na Lua, Incluindo os 2 animais de estimação. porque as autoridades decidiram esconder isso do grande público Pra não assustar ninguém. e também para nenhum outro menino ou menina fazer a mesma coisa. Porque a família sobreviveu. E deu um belo passeio pela Lua. Mas podia ter dado alguma coisa errada, né? Os pais Os meninos e os cachorros. voltaram para o planeta Terra de carona, num ônibus espacial. Quando o Dr. Húmero perguntou, muito nervoso, Quem foi que teve essa péssima ideia? logo depois da doutora Una dizer, Eu sei quem foi, ou melhor, quem foram. os 2 meninos responderam juntos, Um apontando para o outro. foi o Tíbio. Quando os pais já iam pondo um dos 2 de castigo, Os 2 completaram. Eu sou o Perônio. a doutora Una e o Dr. Húmero decidiram pôr os 2 de castigo. E foi nesse dia que os pais decidiram tatuar um T na perna do Tíbio. E um P na perna do Perônio. Mas eles já estavam fazendo isso com caneta hidrocor, lembra? Vamos ver então se você descobriu em que parte do corpo o Tíbio e o Perônio O Perônio e o Tíbio. desenhavam um P e um T. Já! Tcharam! Tíbio, Sim, Perônio. será que a sola do sapato é tecnicamente uma parte do corpo? Tecnicamente, provavelmente não. Mas então eu diria que provavelmente nós 2 erramos totalmente desde os 6 anos. Eu diria mais, eu diria que nós 2 erramos totalmente e completamente. Eu diria mais. Eu diria que nós 2 erramos totalmente, completamente e absolutamente. E eu diria mais e mais, eu diria que já está na hora dessa história Acabar. Você está totalmente, completamente e absolutamente certo. então pronto, mas você sabe como termina uma história? Eu diria que basta escrever ou ler a palavra Fim? sim. Assim, leia pra mim. Fim? Sim. Fim.